no Saba Vlog neste mês de março. Dia 20 de março, às 18 horas, entrevista com a cantora sertaneja que já foi a princesinha do forró e faz sucesso em todo o Brasil, cantora Andresa. Dia 27, às 18 horas, entrevista com a cantora que se dedica ao bolero e já cantou sertanejo e dona de uma voz impecável, Julie Zanardi, no Saba Vlog, no canal Solano. A partir deste momento, você acompanha o que foi destaque na semana que passou aqui no Jornal Breve. Fachin anula condenações de Lula relacionadas à Lava Jato. Ex-presidente volta a ser elegível. Ao decidir sobre pedido de habeas corpus da defesa de Lula, impetrado em novembro do ano passado, Fachin declarou a incompetência da Justiça Federal do Paraná nos casos do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e das doações ao Instituto Lula. Segundo o ministro, a 13ª Vara Federal de Curitiba, cujo titular na ocasião era o ex-juiz Sérgio Moro, não era o juiz natural dos casos. Na mesma decisão, Fachin declarou a perda do objeto e extinguiu 14 processos que tramitavam no Supremo e questionavam se Moro agiu com parcialidade ao condenar Lula. A decisão de Fachin tem caráter processual. O ministro não analisou o mérito das condenações. Agora os processos serão analisados pela Justiça Federal do Distrito Federal, a qual caberá dizer se os atos realizados nos 3 processos podem ou não ser validados e reaproveitados. Mãe de Jair Bolsonaro recebe a 2ª dose da vacina contra a Covid-19. Dona Olinda recebeu a primeira dose da vacina Coronavac no dia 12 de fevereiro, segundo o cartão de vacinação da idosa. Após 24 dias, ela recebeu a 2ª dose do imunizante às 10h30 da manhã. A Coronavac é produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, ligado ao governo paulista. O Programa Estadual de Imunizações de São Paulo recomenda que o intervalo entre a primeira e a 2ª dose seja de 28 dias, no caso da Coronavac. Já da Oxford AstraZeneca, o intervalo é de 90 dias entre a primeira e a 2ª dose. Além de Olinda, a cuidadora dela, Maria José Fermilo, de 61 anos, também foi vacinada nesta segunda-feira. Ela foi levada à unidade básica de saúde do município, onde foi aplicada a primeira dose da vacina AstraZeneca. A previsão é que ela receba a 2ª dose em 8 de junho. Dória anuncia a abertura de mais 338 leitos para Covid até final de março. Demanda no estado é acima de 400 novos por dia. Durante a coletiva, o secretário estadual da Saúde, Jean Guarentain, afirmou que a criação de leitos exige uma complexa estrutura hospitalar e admitiu que o Estado não tem condições de suprir a atual demanda, principalmente para casos mais graves. A necessidade de liberação de leitos, principalmente de UTI, passou a ser imediata, uma vez que diversas cidades já registraram colapso no sistema de saúde. Levantamento feito pelo G1 nesta terça mostrou que ao menos 30 pacientes com Covid-19 morreram na fila de espera por leitos de unidade de terapia intensiva no estado de São Paulo. Nestes primeiros 9 dias de março, as mortes de pacientes que aguardavam liberação de leitos intensivos ocorreram em cidades localizadas na Grande São Paulo e no interior do estado. Butantan diz que Coronavac é eficaz contra as 3 variantes do coronavírus em circulação no país. De acordo com Dória, a eficácia da vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan e pelo laboratório chinês Sinovac foi verificada em um estudo preliminar feito em parceria com a Universidade de São Paulo. Segundo o diretor do Instituto, Dimas Covas, a vacina Coronavac é eficaz contra as 3 principais variantes do SARS-CoV-2 que circulam no país.
Ele explicou ainda que a variante B1, que é originária de Manaus e é considerada a mais perigosa, é derivada da B1128, na qual foi verificada a eficácia da Coronavac. A pesquisa sobre a Coronavac foi conduzida pelo Instituto Butantan, responsável pelo estudo clínico da vacina e pela etapa final da produção do imunizante no país, em parceria com pesquisadores da USP. Segundo o governo, os dados incluíram amostras de 35 participantes vacinados na fase 3. São Paulo suspende cultos religiosos, campeonatos esportivos e determina a fase emergencial da quarentena. As medidas passam a valer a partir de 15 de março e devem permanecer até o dia 30. A gestão de João Dória suspendeu a liberação para a realização de cultos, missas e outras atividades religiosas coletivas, além de todos os eventos esportivos, como jogos de futebol, e instituiu o toque de recolher das 20 às 5 da manhã. O governo estadual afirmou que o toque de recolher visa dificultar o desejo das pessoas de permanecer nas ruas e que irá intensificar a fiscalização, mas que não se trata de uma proibição. Quando foi anunciado o chamado toque de restrição, no final de fevereiro, o governo criou uma força-tarefa para ampliar a fiscalização dos estabelecimentos, mas a polícia militar não foi incumbida de proibir a circulação de pessoas no horário restrito, apenas de dispersar festas e aglomerações. Na prática, a nomenclatura foi alterada e as pessoas poderão ser abordadas pela polícia caso estejam circulando durante o período. Anvisa libera Remdesivir para tratar Covid e dá registro definitivo para Oxford. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou nesta sexta-feira o registro do primeiro medicamento para pacientes hospitalizados com Covid-19, o antiviral Remdesivir, que ainda está em estudos. O medicamento poderá ser usado, de acordo com o registro, em adultos e adolescentes com mais de 12 anos e que pesem pelo menos 40 quilos, hospitalizados com quadro de pneumonia e que requerem administração suplementar de oxigênio, mas desde que não esteja em ventilação mecânica. Ainda nesta sexta, a Anvisa também informou que o registro definitivo da vacina AstraZeneca Oxford contra a Covid-19 com a etapa de fabricação no Brasil. Ela é a segunda a obter o registro sanitário definitivo no país e já teve uso emergencial liberado em janeiro. A vacina da AstraZeneca já tinha autorização para uso emergencial, assim como a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. Veja agora as outras notícias. Papa encerra viagem histórica ao Iraque e retorna ao Vaticano. Apesar de ser considerada a viagem mais arriscada de seu pontificado, a visita transcorreu sem incidentes e teve um forte impacto político e religioso no Iraque. Vacinados podem se reunir sem máscara nos Estados Unidos. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país afirma que, em público, no entanto, todos ainda deverão proteger o rosto. Reino Unido reabre escolas na primeira etapa de um longo desconfinamento. Estudantes ingleses estavam sem aula presencial havia mais de 3 meses. Plano de reflexibilização está dando certo. 10 anos depois do desastre nuclear, Fukushima ainda luta para se reerguer. Atingida por terremoto seguido de tsunami, a região costeira japonesa vive à sombra do perigo da contaminação radioativa. Fotógrafo registra pássaros formando nuvens de pássaros gigantes. O fotógrafo James Crombie conseguiu relatar um registro importante de bando de pássaros se aglomerando em uma nuvem, no formato de um pássaro gigante. A fotografia foi publicada na capa do jornal The Irish Times. NASA abre inscrição para enviar seu nome para Marte. Site da NASA Envie seu nome para Marte foi reaberto e qualquer pessoa pode se inscrever. Aliada de Bolsonaro e investigada no STF, Bia Kicis é eleita presidente da CCJ da Câmara. Comissão é a mais importante da Câmara e decide sobre a constitucionalidade de matérias que tramitam na casa. Ela ficará à frente do colegiado até 2022. Meteorito mais antigo que a Terra cai no Saara e vira alvo de estudo.
Meteorito vulcânico é fragmento de protoplaneta formado nos primeiros milhões de anos do Sistema Solar. Congresso do México aprova lei que legaliza a maconha. Serão permitidos usos recreativo, científico, médico e industrial. Alexei Navalny, principal opositor de Putin na Rússia, é retirado de prisão e tem localização desconhecida. Seus advogados escreveram mensagem a respeito em rede social. Principal opositor de Vladimir Putin estava em uma colônia penal, preso por um caso de fraude que é considerado perseguição política. Após sucessivos recordes de mortes por Covid-19 no Brasil, Venezuela pede que a ONU ajude o país. A atual situação do país, classificada pela Venezuela como tragédia, preocupa o governo de Nicolás Maduro. PGR recorre de decisão que anulou condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato. Procuradoria quer que o plenário do Supremo reveja a decisão do ministro Edson Fachin, que declarou a incompetência da Justiça Federal de Curitiba para analisar processos envolvendo o ex-presidente. Você acompanhou o que foi destaque na semana que passou aqui no Jornal Breve.